é bajular, nem rasgar seda, como dizem por aí, mas olha o que Deus faz. Há uns anos atrás, eu me lembro eu sentado, e aí, sempre gostei de Bíblia, tinha uma noção, aí a gente vai estudar, aí fiz uma teologia, tudo pela misericórdia, mas aprendi muito com os príncipes que se passaram por essa casa e hoje estão aqui. E isso aqui é mestre, pastor Glauder. Aprendi muito. E aí hoje, compartilho o lugar com ele. A gente compartilha a Bíblia. Olha só, Deus faz isso. Talvez você hoje está aqui, veio só visitar, e aí amanhã tu está aqui também com a gente. Deus faz essas coisas. Meus irmãos, vamos ao texto. Êxodo capítulo 3. Já quero agradecer ao nosso pastor Giovanni pela oportunidade, agradecer aí minha família, minha esposa, minha filha Jéssica que está aí, meu filho Jonathan, um varão aí também que apareceu lá em casa esses dias, mas sabe como é que é, né? Hoje ministrando a aula eu falei, se eu pudesse eu botava numa caixinha, trancava e andava comigo para cima e para baixo, mas a gente não pode. Vamos lá, meus irmãos. Êxodo capítulo 3. Eu vou ler ali. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe e o monte de Deus. Versículo 2. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Verso 3. Pelo que disse agora, me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. Verso 4. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Verso 5. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Verso de número 6, e o último, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E você diz: louvado seja ele. Pode se assentar, igreja. Moisés, eu vou ser bem direto. Moisés,
ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro. Jetro é uma versão da palavra Reuel. Na verdade, o nome dele era Reuel. Ele estava apacentando o rebanho. E o texto foi claro e disse que uma sarça acendeu, e uma sarça no meio do deserto, nada de estranho aí. E a sarça fala com ele. Mas vamos lá, vamos pensar. É um chamado de Deus. Deus chama ele. Só que Moisés, ele está numa terra chamada Midian. Creio que a grande maioria conhece o texto e sabe que Moisés, ele nasce num período onde tinha um decreto: mata os meninos que nascerem dos hebreus. Presta atenção, para você não perder a mensagem, como o pastor Glaude diz. Então, ele nasce, você conhece o texto, e eu vou pular. Ele vai ser criado no Egito pela filha do faraó. Vai ter tudo do bom e do melhor. Vai ser criado como um príncipe. Olha, um príncipe. Então Moisés, um dia, a Bíblia diz que ele já adulto, ele vai visitar, olha o período, ele já está adulto. Ele já nasce num período de opressão. E ele já adulto, ele vai visitar seus irmãos. E aí quando ele chega próximo, ele vê um egípcio espancando um hebreu. Porque era o período de escravidão. O povo estava ali 430 anos. Olha quantos anos. Então era opressão, meu irmão. E ele vê aquela cena. Ele é criado no Egito, mas o sangue dele é hebreu. E aí ele vê aquela cena, o coração dele queima, o sangue. Ele vai para cima do egípcio, mata o egípcio e enterra ali mesmo. E ele vai embora. A Bíblia também vai dizer, preste atenção que essa introdução, toda ela é Bíblia. Então ele vai passar um tempo, o texto diz, que ele vai novamente visitar os seus irmãos. Quando ele chega lá, ele vê 2 hebreus brigando. Você que lê Bíblia sabe. E aí ele chega e... O que é isso, rapaz? Tu vai ferir teu irmão? Vai ferir o teu próximo? E aí um deles vira para ele e fala assim: quem te constituiu juiz sobre nós? Quem é você? Que autoridade é essa? Você vai fazer com a gente que nem você fez com aquele egípcio? Aí a Bíblia diz que Moisés temeu. Porque ele achou que o que ele fez ninguém viu. Só que nada, meu irmão, fica escondido. E ali ele teme. Isso vai cair na boca do faraó e ele vai mandar me matar. O que ele faz? Ele foge. Ele foge para a terra de Midian. Chegando em Midian, ele vai ver 7 mulheres que iam pegar água para dar para o rebanho, para as ovelhas. E ali ele observa alguns pastores indo diante dessas mulheres para poder pressionar elas. E ali ele entra na frente e compra o barulho das mulheres. Expulsa os pastores
ajuda as mulheres a pegar água e as mulheres vão para casa. Quando elas chegam em casa, o pai vira e fala assim: por que hoje vocês chegaram cedo demais? Aí uma vai virar para ele e vai falar: não, porque um egípcio, nos ajudou. Veio alguns pastores, ele expulsou e ainda ajudou a gente a pegar água. E aí o pai vira e fala: mas cadê ele? Vocês deixaram ele lá? Chama ele. E o pai prepara a mesa e ele vai sentar para comer. O pai fala: fica aí com a gente, dorme aí. Lembrando que, olha o que ela falou: um egípcio. Por quê? Ele não era hebreu, mas ele estava com as roupas do Egito. Ele estava com as sandálias do Egito. Então, para elas, era um egípcio. E aí, ele vai ficar na casa. O que vai acontecer? O pai vai dar uma das filhas para casar com ele. Introdução bíblica. Essa é a introdução do texto. Vai casar. E a Bíblia diz que ele vai ter um filho. E ele vai botar o nome do filho de Gerson. O tempo vai passar e vai acontecer esse texto que a gente leu. Êxodo capítulo 3. Quando ele está com o rebanho, no lugar próximo ao Horebe, e aquela sarça pegando fogo, o fogo não se consumia. Eu disse no início da introdução que o fogo não se consumia, mas que a sarça era normal no deserto. E pegando fogo também é normal. O lugar é seco. Tem nada de errado aí. Mas o que chamou a atenção dele foi que o fogo não se consumia. O fogo não se consumia. Mas olha o tempo, o fogo não se consome, e aí o fogo ainda vai falar com ele. E aí complica tudo, piora a situação. Como é que está a mente do camarada? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O fogo está falando para mim não chegar perto dele. E mandou tirar as sandálias dos pés. Igreja, eu falei de período, falei de tempo. Olha o tempo que passou. Olha o tempo. Moisés vai ter um filho. Ele foi criado como príncipe. E ele foi promovido ao cargo de pastor. Ele estava aqui, teve que ir lá para baixo. Vai ser pastor de ovelha. Pastor Glauder. E isso aí que me chamou a atenção nesse texto. Sabe por quê? Porque ele vai ter um filho, ele casa e vai apacentar as ovelhas do seu sogro. E aqui eu já vou começar. Porque o que a gente vê de gente que quer discipular os outros, meu Deus, que quer discipular, que quer pastorear, que quer ensinar, que quer corrigir, quer disciplinar, mas não é exemplo nem dentro de casa. E isso me chamou a atenção. Porque Deus, quando chama ele já tinha uma família. E ele vai apacentar as ovelhas. Quando ele começa a apacentar e com família, aí Deus olha para ele e fala: sim, agora eu vou chamar. Porque lá no início da história, no capítulo 2, diz que nasce o libertador. Quem lê Bíblia sabe. Mas como é que ele vai, olha que tarefa difícil, como é que ele vai libertar um povo? Como é que ele vai liderar um povo gigante, que alguns historiadores falam aí que passava de 3 milhões de pessoas?
Como é que ele vai fazer isso? Primeiro ele tinha que ser um pastor, ele tinha que ser um libertador, um professor, um mestre dentro de casa. É assim que Deus trabalha. Não adianta. Aí por isso que a gente vê ministérios que começam hoje, passam uma semana, as portas se fecharam. Aí é uma agonia para o pastor pagar o aluguel, pagar a luz, pagar isso, pagar aquilo. Mas vamos procurar saber a fundo o que está acontecendo. Porque ele quer apacentar o rebanho do Todo-Poderoso. Mas será que ele é pastor dentro da casa dele? Será que ele é pastor dentro da casa dele? Meus irmãos, tudo tem um começo, tudo tem um início. Nada nasce pronto, sem que antes precisa ser gerado. Você casa, você vai ter um filho com a sua esposa, e aquele filho vai passar pelo o processo ali dentro da gestação. E gestação tem a ver com formação. Ele está se formando. E aí a gente sabe que a fase da gestação, no certo, ela dura 9 meses. Mas tem alguns bebês que eles nascem antes dos 9 meses. E quando eles vão nascer antes, o que acontece? Eles vão para casa? Não vão. Vai para a incubadora. Sabe por quê? Nasceu antes do tempo. É prematuro. Não está pronto ainda. Vai passar por um período. Não adianta. É assim. Ele vai ser gerado. Ele vai ser gerado. Tem um tempo. Você já ouviu dizer por aí que o tempo é o melhor remédio? Eu acho que quem criou essa frase era crente. Por quê? Porque Deus é o Senhor do tempo. E Ele sabe a hora, Ele sabe o momento exato, Ele sabe tudinho. A gente quer até pular. O bebê está ali, está querendo nascer. Mas aí o Senhor falou, não, peraí, tá sendo gerado. Não está na hora não, calma, fica aí. Ele sabe a hora exata, o momento, para que tudo venha a acontecer. E aquela criança chegou aos 9 meses. É a hora. Por quê? Esperou o tempo. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para plantar e há tempo para colher o que se plantou. Querido, tu plantou batata, tu não vai colher aipim. Você vai colher aquilo que tu plantou. Qual foi a semente que você plantou? Jefferson, o tema não é paternidade. Hoje não é culto da família. O que essa palavra tem a ver com isso? A criança nasceu. Quando a criança nasce, ela vai passar por um outro processo, que é a identidade. Você precisa registrar. Você vai identificar ela. É o registro. É a digital. Ela vai colocar a digitalzinha lá. Porque o nome, se eu botar nome de João, tem um montão de João por aí. O nome é igual, mas a digital é uma só. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E a palavra identidade, ela vem de idem. E idem, Claudinho, significa igual.
E agora eu quero fazer uma pergunta. Igual a quem os seus filhos estão parecendo? O tema é paternidade. E nós vamos falar, se eu pudesse botar um tema, o tema já até veio agora na mente. São filhos com mentalidade de pai. E é isso que a gente tem que fazer. Isso é paternidade. O meu filho, ele passou pelo processo da gestação e hoje ele nasceu. E agora a identidade. Meus irmãos, eu vou bater um papo com vocês. A gente está criando uma geração, infelizmente, que perdeu a identidade. Outros nunca nem tiveram identidade. Nem tiveram. Nunca. Eu comecei a escrever isso aqui. Eu comecei a ler há 2 semanas, mas eu fui escrever mesmo agora, essa semana, por causa de algo que aconteceu. E essas crianças que estão crescendo, elas não têm identidade, ou perderam, ou nunca tiveram, e o culpado somos nós. Nós somos o culpado. Somos nós, pais. Lembrando que pai não é biológico, não é espiritual, pai na fé, não. Modo geral. Eu sei que tem mães, eu falei isso hoje na escola bíblica, tem mães que são pai também. São mães e pais. Tiveram que criar seus filhos. Então a culpa é nossa. Ou porque mimamos demais, ou porque fomos ausentes. É hora de reparar nossos erros, igreja. O momento é esse. Porque não adianta você falar, Jefferson, mas fui criado sem pai, eu nunca tive pai, então por isso que esse é o meu jeito, eu sou assim. Você não teve pai, então começa de você. Começa a partir de você. Meu pai era bebum, era usuário de droga, meu pai me batia, me espancava. Começa de você. Faz a diferença. Faz a diferença. Abraão é um dos heróis da fé, conhecido como pai. Mas ele não teve exemplo dentro de casa. O pai dele era idólatra. Mas aí começou a partir de quê? A partir dele. A partir dele. Faz a diferença. E eu disse que eu comecei a escrever isso essa semana, porque quem me conhece, já me ouviu, sabe que eu não tenho problema nenhum de falar, de expor. E a gente comete erros, meu. A gente comete erros. Os nossos filhos, eles estão se perdendo por erros nossos. Erro dentro de casa. Não importa se tu é pai biológico, se é adotivo, se é o pai do coração, não importa. Mas o erro está dentro de casa. O erro está dentro de casa. Ou é ausência, ou não sabe falar, não respeita o espaço do filho. O erro está aí. E não adianta. Não adianta. Essa semana eu tive uma conversa com meu filho em casa. E eu sempre fui duro com meu filho. Duro. O que me fez reparar algumas coisas
foi quando eu comecei a estudar sobre paternidade. Eu falei, meu Deus, paternidade não tem nada a ver com o que eu pensava. Gente, é além do... é muita coisa. E aí eu sempre fui muito duro com meu filho. E meu filho, ele... para falar a verdade, meu filho tinha medo de mim. Quando eu chamava ele, ele vinha, mas ele vinha por medo e não por respeito. Eu sempre fui muito duro e falava muito. Sempre cobrei. Olha, você tem que fazer isso. Você tem que ser isso. E eu, lendo, estudando sobre isso, eu falei, não, tem que mudar. E eu comecei a pedir uma direção ao Espírito Santo de Deus. E aí ele sentou lá no sofá de casa, do meu lado. Meu filho tem 20 anos, esse tem 20 anos. Não parece não, mas... E aí meu filho, eu falei, Jonathan, olha só. Hoje eu não quero falar nada. Nós tivemos um problema. E aí ele não estava indo lá em casa de jeito nenhum, ele não mora comigo. E aí eu... Jonathan, hoje eu não vou falar nada. Eu quero ouvir. Hoje eu só vou ouvir. Porque nós já sentamos e conversamos centenas de vezes. Não chegamos a lugar nenhum. Porque eu só falava, você só respondia. Não, agora não vai ser diferente. Eu quero ouvir. E aí ele começou, meio travado ainda, falando, começou a chorar. E aí ele começou a falar umas coisas para mim, cara, que aquilo ali me arrebentou. O meu filho, ele tinha uma palavra que eu falei para ele quando ele trabalhou comigo, presa dentro dele. Quando eu falei assim, eu falei, ó, desse jeito, não quer nada, não quer estudar, vai virar mendigo. Meu irmão, isso aí criou uma raiz, pastor Glauber, dentro dele. Criou uma raiz. Aí eu falei para ele assim, ó, eu vou escrever uma mensagem em cima disso. Falei assim para ele. Porque é muito fácil. Eu estou pregando aqui, todas as vezes que eu subo nesse altar, diante de Deus, é um calafrio na barriga, porque eu sei da responsabilidade. Porque isso aqui será cobrado um dia de mim. Será cobrado. Por isso que eu prego o que eu vivo. Eu prego o que eu vivo. E aí aquilo ali criou uma raiz dentro dele, olha só. E eu deixei ele falar, e ele foi falando, e ele foi falando. Ah, que você. Aí eu fui vendo as faltas, eu falei, meu Deus, olha só. E aí o que eu fiz? Eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, será que se fosse eu, como eu estaria? Então, a gente jogou aberto ali. Devido àquilo que ele me disse, eu falei, não, eu preciso consertar. Preciso consertar. E aí eu fui e falei uma coisa para ele. Eu falei, Jonathan, você me conheceu antes de ser crente e você me conhece hoje como cristão. Toda vez que você levantar, você vai no espelho. Olha para o espelho. E você vê o quanto você está parecendo comigo, mas não o Jefferson, que você conheceu como pai. Mas o que Deus fez na minha vida, a transformação. E aí você, todo dia você vai lá. Poxa, será que eu estou parecendo com o que o meu pai se transformou? O que Deus fez com ele? Poxa, será? Todo dia. Porque você tem que ser um espelho para os seus filhos.
Vou tornar a repetir. Seja mulher. Porque paternidade, o termo é pai, mas esquece isso. A mãe está no meio, está junto, é o pai, é o filho, é a família toda. É a família toda. Então seja um espelho. Porque eu lembrei do que o apóstolo Paulo disse. Olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Salmos 127, versículo 3 e 4. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E olha o que seus filhos podem ser: flechas na mão do valente. Eles podem ser. Já é a hora. Aqui tem pai, aqui tem mãe. Começa a fazer uma análise. Começa a pensar aonde eu errei, aonde eu pequei. Ah, mas eu não tenho exemplo, Jéssica. Eu não sei nem o que é isso. O que é essa palavra, pai? Eu não tenho uma família. Vamos lá, igreja. Começa a partir de você. Repara os erros. Meu irmão, tem pai que não fala com o filho, tem inveja do filho, ou vice-versa. Mulher que tem ciúme da filha, ou vice-versa. Peraí, aonde nós vamos parar? Aonde? O que é isso? Que problema é esse? Problema dentro de casa, no mesmo teto? O pai adotivo, de criação, do coração, seja lá o nome, ou a mãe, vai cumprimentar o filho, bom dia, aí aquela discussão, aquele bate-boca. Vamos acabar com isso, igreja, pelo amor de Deus. A gente está orando, poxa, pelo quem vai governar o Brasil, estamos ali aflitos, pensando na solução. A solução está lá dentro da tua casa, está debaixo do teu nariz, está diante de você, é ali, não adianta. Ah, mas o país é corrupto. Pô, vocês não se entendem nem dentro de casa. E eu falei para ele, olha, Jonathan, a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou mudar. Porque eu ouvi a necessidade, porque eu preciso dar uma direção para os meus filhos. Eles precisam ser direcionados. Mas como que eu vou dar uma direção para eles, se ele olha para mim, eles, e não me vê como um exemplo, Gustavo? E aí? Ah, meu pai me espancava. Problema é seu, querido. Passou. Começa de você, faz diferente. Ah, o meu pai era adúltero, tinha um montão de mulher. Por isso que eu também sou assim. Está repreendido em nome de Jesus. O teu pai era, você não é. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é diferente. Ah, que a minha mãe fazia isso, não interessa. E você está fazendo o quê? Ah, eu estou seguindo. Ah, não. Então está errado. A mudança tem que partir de nós. De nós. Então eu falei, eu preciso dar uma direção para o meu filho. E a palavra direcionar é apontar, dirigir. É um rumo. Você nunca vai chegar num determinado lugar sem antes você traçar a rota, traçar um rumo. Eu vou falar traçar um rumo porque eu sou marítimo, entendo disso. Você precisa traçar um rumo, você pega a carta náutica. Você vai eu preciso chegar. Eu estou aqui em Campos, eu preciso chegar em Macaé. Ali eu vou traçar o rumo, o caminho que eu vou percorrer. Caminho tranquilo, a melhor rota vai ser o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu preciso traçar.
Preciso planejar por onde eu vou caminhar, o que eu vou fazer. Porque senão, vai fazer de qualquer jeito, vai dar errado. Me desculpe o palavreado, vai quebrar a cara. É isso. É isso. Então esse é o nosso papel. Papel de pais. Pais. É dar direção para os nossos filhos. Mas eles só vão seguir a tua orientação a partir do momento que tu for um espelho para eles. Senão não adianta. Você vai falar sozinho. Ou então vocês vão falar junto. Porque vai haver aquele conflito. Porque em primeiro lugar, precisa haver o respeito. E o respeito, ele é conquistado. Você precisa conquistar o respeito. Faz a tua parte. Mas não está me respeitando. Não importa. Você precisa dar o respeito. Não é você que é o chefe de família ou a chefe de família. É você que tem que fazer. E Deus, ele nos mostra o caminho para que a gente venha direcionar os nossos filhos. E aí a gente direciona eles. Mas aí acontece uma outra coisa que é normal de a gente ver. Por causa da desobediência, eles andam em círculo, igual o povo, quando saiu com Moisés. Você já está num ambiente tranquilo, ao respeito, e aí você vai direcionar. Mas aí, eles crescem, acham que são dono do nariz e querem fazer por conta própria. E aí o que acontece? Depois, vai bater na casa da mamãe, na casa do papai. É fato. Não traçou o rumo. Não viu a melhor alternativa. Não examinou o campo. E é assim. Se eu tivesse ouvido tudo que minha mãe falava para mim quando eu era criança, olha, hoje eu estaria em outro nível. Eu estaria. Mas aí, a gente quer agir por conta própria, né? A gente sabe de tudo. E aí, roda. O povo ficou girando ali 40 anos. 40 anos ali, sofrendo. Aí, a gente precisa bater com o rosto na pilastra, no poste, nos postes da vida, para poder ir amadurecendo, ganhando experiência, coisas que você poderia ter feito lá atrás, mas você não fez. Esperou o tempo passar, literalmente, perdeu tempo. Poderia estar muito melhor. Poderia. Moisés, através de Deus, conduzia o povo em direção à terra prometida. Mas por causa dos erros deles, ele não entrou e a maioria também não entrou. Morreram antes. Olha só, por causa de erros. Estavam próximo da terra, mas não entraram. Moisés chegou a ver. Deus permitiu que ele contemplasse a terra boa. Mas não entrar. Entrar não. Você vai ver. Meus irmãos, profetiza na vida do teu filho. Os nossos filhos, eles vão ser melhores do que nós. Eles precisam ser melhores. Eu falo isso lá em casa. Olha, vocês não podem ser igual a mim, não.
Vocês têm que ser melhor do que eu em tudo. Em tudo. Vocês precisam ser. E para de amaldiçoar seus filhos. Eu falei para minha esposa, essa mensagem eu vou pregar para mim também. Porque primeiro ela corta aqui. Para de amaldiçoar. Muda. Meu filho é uma bênção. Ele fez uma besteira, quebrou alguma coisa dentro de casa. Brincando de bola, chutou, quebrou, trincou a televisão. Meu, foi abençoado, que isso? Isso foi tão caro. Mas você é uma bênção, meu filho. Vamos mudar. Vamos mudar. Ah, mas eu vou tornar a repetir. Eu não tive exemplos de pai nem de mãe. Não tive exemplos. Não importa. Não importa. Eu ficaria aqui até amanhã falando isso. Não importa. Tem que começar de você. Ah, jovem, eu sou jovem ainda. Não tenho nem família. Mas começa a ser um bom filho a partir de hoje. Um excelente filho. Começa de hoje. Ah, eu vou mudar meu comportamento. Poxa, eu trato meus pais desse jeito. Ah, não, eu tenho que mudar. Faz alguma coisa. Você precisa reagir. Porque você já passou pelo processo da gestação. Você foi gerado. Foi formado. Você nasceu. Você cresceu. Olha só. Ah, mas o meu pai não importa. E Deus? Aonde fica o Senhor? Se tu está de pé hoje aqui, foi porque a misericórdia do Senhor se renovou na tua vida. E não há pai melhor do que Ele. Não há. Não há pai melhor do que Ele. Ele sim é verdadeiro. Qual o pai aqui que tem coragem de entregar o seu filho para morrer por alguém? Qual o pai? Qual a mãe? Eu pergunto. Entregar o seu filho como sacrifício por causa de uma pessoa que nem merece, que você nem conhece. Foi isso que Deus fez por nós. Nós não merecíamos. O que a gente merecia era cruz, e de cabeça para baixo. Como Pedro falou, não mereço morrer como meu Senhor. Igreja, é hora de acordar. Paternidade. Não há outro caminho, só um. Só tem um. Ele é a porta de acesso. Sem ele, sem passar por ele, você não vai chegar nunca lá. Nunca vai chegar. O que a gente vê, nós conhecemos uma família aonde o filho xinga a mãe de tudo quanto é nome. O pai já foi até espancado. Os irmãos só faltam se matar. Não se mataram ainda porque o Senhor tá com a mão sobre aquele lá, não é possível. Porque eu já vi faca, garrafada, de tudo. De tudo. Mas isso aí tudo teve um começo. Não sempre foi assim. No começo era uma discussãozinha. E aí as coisas foram piorando. Foi piorando, foi se agravando. E hoje está nesse jeito. Está desse nível. Já estive lá, fui lá, orei. Mas aí a gente ora, fui várias vezes. Mas aí eles precisam se posicionar. Alguém precisa levantar. Basta um.
Alguém precisa. Só que ninguém quer. A gente faz a nossa parte. Somente orar. Eu queria saber quantos pais tem aqui. Pais. Pais. Levanta a mão você que é pai. Só você que é pai. Amém. Tem bastante. Também é pai. Tem bastante. Mas aqui também tem mães. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui no nosso meio, hoje, a gente tem esse hábito. Fulano tinha que estar aqui para estar ouvindo isso. Não. É você que tinha que estar aqui. Entendeu? É você. Você que sente, independente de ser pai ou mãe, que quer receber uma oração para que o Senhor entre na tua casa, faça uma limpa lá, uma varredura no ambiente, para que todo esse mal caia por terra. Vem aqui na frente, por gentileza. Você que tem coragem. Mas minha casa tá boa. Eu sou de ministério. Minha família tá boa. Mas oração não faz mal, nunca é demais. Eu não estou chamando para ser crente. Entenda bem, não é para ser crente. Você que, mãe, pai, que deseja receber essa oração específica para esses tipos de situações, eu vou chamar mais uma vez. Vem aqui na frente, por gentileza. Quando eu era novo convertido, tudo que